A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos e que prossigamos crescendo no Espírito e cada vez menores segundo a carne. Afinal, todos já ouviram falar sobre as chaves dadas a Pedro. Que chaves são estas? Nós vamos aprender que chaves são estas. Afinal, Pedro abriu o reino. A igreja é o lugar onde Deus reina. Deus é o rei do reino. É governo. É provisão. É a lei da vida por meio de Cristo. Mas vamos acompanhar quando Jesus fala sobre dar as chaves do reino a Pedro. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no versículo... vamos ler a partir do versículo 13, porque precisamos de ler as Escrituras através do seu contexto. E o Espírito Santo revela a nós a intenção e o sentido das palavras. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Note que toda a revelação a respeito da chave, a respeito da igreja, está relacionada a esta pergunta. Quem é o Cristo? Quem é Jesus, o Filho do Homem, para você? Quem é Jesus para você? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Então, no versículo 15, Jesus pergunta: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A pergunta de Jesus é: quem diz o povo ser o Filho do Homem? A resposta de Pedro é: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Portanto, a diferença entre Filho do Homem e Filho de Deus é a revelação a respeito do reino do céu, a respeito da igreja, porque Filho do Homem, todos nós somos. O que nasce da carne é carne. Então, todos nós somos filhos do homem. Todos nós nascemos da carne. E nossos pais carnais nos deram a vida da carne. Mas agora, Pedro responde a pergunta dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Isto muda tudo. Muda tudo por quê? Então, Deus tem um Filho. E ele é Jesus Cristo. Então Jesus lhe afirmou: feliz és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Veja que neste versículo Jesus coloca a carne e o sangue. Que é a carne e o sangue? É o Filho do Homem. Que é a carne e o sangue? Todos nós nascemos da carne e sangue. Lembram do início do Evangelho de João? Nós, os filhos de Deus, não nascemos da vontade da carne, nem do sangue, nem do homem, mas nascemos da vontade de Deus e nos tornamos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Lembre isto. Então, Jesus diz que a felicidade de Simão Barjonas, que é o nome original de Pedro, este é o nome de Pedro como filho do homem. É o nome que ele recebeu dos seus pais biológicos.
Por isso ele fala que, Simão Bar-Jonas, você é feliz porque você não recebeu essa revelação de homem nenhum. Você recebeu essa revelação do Espírito do meu Pai. Então, diz sobre o reino. O Pai de Jesus é o rei do reino do céu. E Jesus veio para que ele, por meio de sua obra, nos introduzisse na igreja, no reino. As igrejas hoje não veem o reino de Deus, nem compreendem sobre o reino, por causa da divisão e da falsidade da doutrina. Mas sempre que a igreja é mencionada, o reino está junto, não pode estar separado. A igreja é a coluna e firmeza da verdade, isto é o lugar onde o Espírito Santo reina. Por isso, versículo 18, Jesus disse assim: também eu te digo que tu és Pedro, então também você agora é filho de Deus. É o novo nome de Simão Bar-Jonas. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja bem, por quê? Qual é o motivo de Pedro se tornar algo como uma pedra? É a revelação que ele recebeu. Como homem, ele recebeu uma revelação de Deus. Toda a igreja é edificada por causa da revelação de Deus que você recebeu. Quando você creu em Cristo, você recebeu uma revelação de Deus. Cristo é a revelação de Deus. Por isso o Evangelho de João diz: mas a todos que o receberam, recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Portanto, para que o inferno não prevaleça contra nós, o que é o inferno? É a morte espiritual, onde os demônios têm influência e se movem. A morte espiritual não nos vencerá, porque nós temos agora uma outra vida. A vida de carne e sangue é uma vida morta em pecado e delito, em desobediência e incredulidade. Mas a vida espiritual é uma vida eterna, e contra a vida eterna o inferno não prevalecerá. Então, esta é a razão de no versículo 19, e agora nós chegamos nas chaves. Por esta razão dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Portanto, vamos meditar. O que Pedro recebeu como consequência da revelação não é uma chave só, é as chaves. O que uma chave faz? Ou o que as chaves fazem? Elas abrem para nós entrarmos em outro ambiente, em outro lugar. As Escrituras chamam o reino de Deus de pátria celeste, paraíso de Deus. Jesus nos abriu um novo e vivo caminho. Os homens carnais, naturais, ensinam a respeito de coisas visíveis. E as pessoas são atraídas por coisas visíveis. Os falsos mestres estão trabalhando em obras visíveis. Porque os homens andam por vista. A tendência do homem carnal é andar por vista. O reino de Deus não é por vista, é por fé. É interior e não exterior. Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vocês. É algo invisível aos olhos da carne. Impossível de perceber com os olhos da carne. Então, o que Pedro recebeu? Uma revelação. Sabendo ele sobre a filiação divina, as coisas poderiam ser abertas para todos aqueles que crescem. E assim
pudessem ligar estas pessoas com o céu. O que o Espírito Santo faz? Liga-nos com o céu. Ligar-nos com o céu significa que o reino está conosco, está em nós, e nós temos esta realidade interior. Por isto, Pedro, que teve a revelação, ele usou uma das chaves e abriu o reino no dia de Pentecoste. Quem se levanta no dia de Pentecoste? Quando a igreja começa? Através da pregação, ele usa as chaves, a palavra do Deus vivo, para abrir o reino, para que a igreja comece. E naquele dia entraram muitas almas. Vamos ver no livro de Atos, quando Pedro usa as chaves. A palavra de Deus é o que abre para nós a realidade do reino. O que tem que se pregar é o que Deus diz, é o que Jesus ensina, é o que os apóstolos ensinam pelo poder do Espírito. E o Espírito Santo deu a Pedro o poder. Isto são as chaves, e ele abre o reino. E ele liga muitas pessoas ao céu aquele dia, no dia de Pentecoste. Capítulo 2 de Atos, versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Ele começa explicando que aqueles homens não estavam embriagados, porque o homem natural, o homem de carne e sangue, não compreende as coisas do Espírito de Deus. Pensava que os discípulos estavam embriagados. O Espírito Santo, ele nos enchendo, nos traz uma realidade tão diferente da presença e do poder de Deus, que parecemos totalmente fora do natural. E aquilo deu o entendimento errado aos que os ouviam. E ele começa citando as Escrituras. Ele cita a profecia de Joel. Isto abre o reino. Isto são como chaves. E ele diz no versículo 17: e acontecerá nos últimos dias que o Senhor, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito. Esse derramar do Espírito, o Espírito Santo que vem para cada um de nós que cremos, abre-nos o reino. Não pense em ir para uma igreja como estar reunido somente num salão ou num lugar edificado pelo homem. Pense em ir para o reino de Deus. Pense em estar no reino de Deus. E o reino de Deus está dentro de você pelo poder do Espírito Santo. As chaves é a palavra de Deus. Leia você mesmo as Escrituras. E se não puder, peça alguém que leia para você. É a palavra de Deus, luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés, para que vocês não caiam no engano do coração de vocês mesmos e dos homens, e procurem algo visível, algo que os homens façam para vocês seguirem. Lembre-se, o reino de Deus está aberto. É a era para nós entrarmos no reino. Virá o dia da manifestação. O reino de Deus agora está interior. O reino é a próxima era. Jesus voltará para introduzir a era visível do reino. Portanto, lembre-se, a palavra de Deus nos abre o reino. Não confie na sua mente. A sua mente te enganará. Faça o contrário. Negue a si mesmo e entre no reino de Deus ouvindo a palavra de Deus. Fiquem na graça e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma maravilha que nós possamos experimentar as riquezas insondáveis de Cristo dentro do reino de Deus. Não fique distraído pelo que a carne faz.
pelo que o homem fala, pelo que o homem faz, mas olhe para o Espírito, olhe para o céu, receba uma revelação de Deus, assim como Pedro recebeu, para que você seja uma nova criatura, para que você não seja Simão Bar-Jonas, para que eu não seja Simão Bar-Jonas. Eu tenho que ser Pedro, isto é, eu tenho que ser pedra viva no reino de Deus. Fiquem na graça e no amor de Jesus Cristo. Amém.